Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que talvez para muitos de vocês seja um tabu, mas eu vim falar sobre paternidade. Diga, paternidade. E eu vim falar de um pai muito mais especial do que os pais terrenos. Eu vim falar do Pai Celestial, que é o nosso Deus, amém? Amém? Eu ouvi dizer que o NGA era animadão, mas vocês estão com sono, vocês estão bem? Agora eu entendi, porque eu tô quase nos 40 e tava pulando aqui, cantando e tal. E tinha uns assim, ó, Galileu, né? Ânimo, vocês são novos, né? Abra sua Bíblia se você estiver aí comigo, em João 3,16. Vamos ler juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereçam, mas tenha vida. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio. Então você pode entender que Deus não é aquele ser que muitos desenham com um raio na mão, esperando a gente errar, só para tacar um raio na nossa cabeça. E sabe por que o nosso Deus não é assim? Porque Ele é Pai. Diga, Pai. Eu dei um Google de leve, né, e fui pesquisar quantas vezes a palavra filho aparece na Bíblia. E aparece 4.850 vezes a palavra filho. A palavra filho vem do hebraico ben, que quer dizer a alegria da casa. Diga, a alegria da casa. Mas muitas vezes um filho pode e vira as costas para o pai. Sim ou não? Como eu disse no começo, esse assunto pode ser um tabu para alguns de vocês aqui. Para mim não é, mas para você pode ser. Eu não conheço a tua história, mas o pai conhece a tua história. Então quando a gente fala de paternidade, talvez te doa, porque às vezes o teu pai terreno não foi o que você esperava. Mas eu já disse, vou repetir, existe um pai no céu que ama você e está te vendo aqui hoje. E esses paradigmas que estavam no seu coração, de hoje eles não passam. Crise de ansiedade, vontade de se matar, depressão, hoje Deus te trouxe aqui para te curar. Porque aonde Deus entra, não tem doença. Ela pode tentar se manifestar, mas ela vai embora. Porque o nosso Deus é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o psicólogo dos psicólogos. Eu não estou dizendo que você não deva fazer uma terapia, caso necessite. Mas eu estou dizendo que quando você precisa acessar o Pai, Ele está sempre de braços abertos para receber você. E aí eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver se você sabe me responder. Para um pai amar o filho, o que o filho precisa fazer? O filho só precisa, diga assim, existir. Mas eu quero em alto e em bom som. Existir. Então você entende que nenhum atributo especial, o fato de eu cantar bem não faz Deus me amar mais ou me amar menos. Ele me ama porque eu existo, eu sou filho dele, ponto final. É assim que o pai pensa, você é filho dele e ponto final. Mas eu quero te contar algo. O meu trajeto até entender isso aqui que eu estou contando para vocês, eu passei por muitas coisas. Quando eu tinha 5 anos de idade, e olha que eu sou filho de pastor, né? Sempre cresci num lar onde a oração era presente, a palavra era presente, o jejum era presente. Com 5 anos de idade eu recebi uma palavra do pastor Jorge Linhares, a quem eu tenho muito carinho. Ele olhou para mim num culto que eu fui com meu pai e disse, esse menino é separado para a música, é separado para o louvor. E eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha como saber isso? Diga assim, não. Mas sabe o que o pai faz com a gente? Ele dá origem. Porque é filho de, né? Então você é filho de, diga Deus. Então você tem uma origem. Quem que é o Tiago? É filho de Deus. É filho do Deus vivo. Então ele me deu uma origem ali para transformar o meu destino. Então antes de eu entender o que aconteceria, ele já me contou, esse aí é separado para a música. E quer uma coisa especial para você hoje? Você, sem exceção, todos foram separados por Deus para a honra e glória dele.
Por mais que te digam o contrário, por mais que teu pai e tua mãe possam ter te magoado dizendo ao contrário, Deus, que é o teu pai, que está no céu, te separou e te escolheu antes da tua mãe te escolher e saber quem você seria. Depois dessa palavra, claro, eu fui crescendo, né? Era de uma igreja, comecei a tocar bateria. Depois de tocar bateria, eu comecei a cantar, mas eu era gago, desafinado, não tinha a menor condição de cantar. E hoje eu vivo disso, dou aula de canto, enfim. Quando eu completei, e eu vou pular um pouco a trajetória agora para você entender além. Quando eu completei 26 anos de idade, eu sofri a maior decepção da minha vida, uma decepção amorosa. E se você quer ver uma cilada onde o diabo quer te pegar, é no teu, diga, coração. Diga, coração. A Bíblia diz em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarde o teu coração. Nesse momento que eu sofri essa decepção amorosa, o que o filho fez, o bonitão fez? Vazou. Saiu da igreja. Na época eu tinha gravado a trilha sonora do Chiquititas, Carrossel, né? Minha voz estava na novela, estava, sabe, animado com aquilo. Eu recebi uma proposta para ir embora do país, para cantar em navios de cruzeiro, né? Ser o cantor dos musicais de navio de cruzeiro. Você acha que eu pensei duas vezes? Não. Eu fui. Nessa minha ida, eu comecei a raciocinar. E falei, fiz tudo certinho até agora. Olha no que deu. Agora eu vou viver minha vida. E eu tive a coragem de falar, Deus, o Senhor já me usou demais. Agora é minha vez. E talvez você está aqui hoje prestes a tomar uma decisão como essa. E Deus me colocou hoje aqui para te impedir de tomar essa decisão. Porque eu disse no começo do culto que Deus tem um resgate para a sua vida. Você acredita? Deus é muito mais rápido que o SAMU, do que qualquer ambulância que possa vir te resgatar. Ele já está começando aqui a falar com você. E esse resgate vai ser hoje. Você não vai ter para onde correr. Então, fui viver a minha vida, como eu bem entendia, cantando em musicais, viajando diversos países, né? É por isso que quando você me vê cantando aqui, eu pulo, eu grito, eu me emociono. Porque a minha motivação para estar aqui, querido, é muito maior do que um cachê. É muito maior do que um público que vai me assistir. Porque a minha entrega não é só para vocês, mas vem dele e eu devolvo para ele. Porque a minha voz veio dele. Hoje eu entendo quem eu sou. Mas nessa época eu não estava entendendo quem eu era. E eu estava vivendo como eu bem imaginava. Passou um mês que eu estava na Europa. O Tiago, filho de pastor, que tinha já uma origem, recebeu uma palavra com 5 anos de idade, mas uma decepção no meio do caminho fez ele cortar o laço. O que o Tiago fez? Começou a beber. E aí o álcool, quando entra no nosso organismo, ele bagunça ou não? Te dá uma coragem que não é para você ter. E com essa coragem que não é para você ter, você toma atitudes que não era para você tomar. Porque você está sob o efeito do álcool. A pessoa tímida se torna falante, a mais comunicativa do grupo. Pode reparar. Você fica o inverso do que era para você ser. Então eu fui tomar conta de mim mesmo. E por conta própria, comecei também a usar drogas. Aí tragava maconha, não gostava daquele negócio, mas todo mundo estava fazendo, eu queria fazer também, porque todo mundo estava fazendo. Vamos cheirar uma cocaína? Eu ia lá, cheirava um pouquinho, porque afinal de contas, eu queria me usar. Só que existe um detalhe. Eu falei para você aqui, que para um pai amar um filho, basta o filho? Basta o filho? Então de vez em quando, a paternidade de Deus fazia assim na porta. E falava comigo. Através de pessoas. Eu cantando outras músicas, outros sons. Um dia chegou uma mulher para mim e falou assim: filho, não dá para você cantar assim se Deus não estiver na voz. Aí eu ficava assim: o que esse Deus quer comigo? Eu estou aqui vivendo do jeito que eu quero, andando do jeito que eu quero, e ainda tem a coragem de vir falar comigo. Isso a primeira vez.
Estava cantando, outro show, outro dia, outra pessoa chegava. E a paternidade? Menino, eu vejo você cantando, eu sinto Deus. Para você entender, olha para mim, bem para mim. Não dá para você se esconder de Deus. Não importa a sua idade, não importa em que momento você está na sua vida, o seu Pai não abre mão de você. O seu Pai não te abandona. Você pode virar as costas para Ele, Ele vai continuar te amando e esperando você voltar. Sabe por quê? Porque você tem origem. E como eu li no texto, o preço já foi pago. E o Tiagão estava lá vivendo a vida dele, como ele bem entendia, feliz. Agora estourei no norte. Até que no Réveillon de 2013 para 2014, eu bebi, mas bebi muito. E não foi só uma coisa, foram misturebas de coisas. E eu não lembro dos shows. Eu lembro que os amigos me contavam que eu cantei com todas as bandas, até com a banda que não era para eu cantar. Falaram, Tiago, você cantou com todo mundo, você subia, não deixava ninguém cantar, e eu não lembro. Nesse dia, alguém me colocou na minha cabine e ó, deu linha. Quando eu recobrei os meus sentidos, eu estava debaixo do chuveiro. A água caindo sobre mim. E eu então, tentando, sabe, acordando mesmo, tentando entender por que eu estava ali no chuveiro, como que eu tinha ido parar lá. Aí eu olhei para o lado aqui da minha blusa, estava suja de vômito. Então comecei a olhar o banheiro. E eu notei que no banheiro não havia nada. E aí vem a parte mais interessante para você entender. Eu decidi abrir a porta do banheiro. E aí não sei se vocês já viram algum artista famoso que morreu afogado no vômito. Tem o Jimi Hendrix, né, que é um povo das mais antigas. Janis Joplin, morreram dessa maneira. Quando eu olhei para a cama, eu entendi que era para eu ter morrido. Mas eu não estava naquela cama. Naquela hora, aconteceu uma coisa diferente. Eu tive uma visão de Deus. O inimigo, o diabo, ele aparecia com a minha cabeça na mão e ele dava risada. Aqui o seu filho. É como se ele estivesse confrontando Deus. Seu filho fez isso, fez aquilo outro mais. E eu tenho toda a legalidade sobre ele. E eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui para você hoje. Deus me mostrou Ele vindo com a cruz. Você pode dizer glória a Deus? Pode glorificar esse Deus? Ele vindo com a cruz vazia e falando, Satanás, você não tem direito sobre o meu filho, porque eu enviei o meu filho único para que este aqui fosse salvo. Então eu vou falar para você, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga assim, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então o diabo não tem mais voz sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Quando eu disse para você que há um resgate para você aqui hoje, é porque há. Nesse dia, eu entrei em parafuso, porque fez sentido para mim uma música que Deus havia me dado muito tempo antes, quase 10 anos antes disso tudo acontecer, que eu estou te narrando aqui. E quando Deus me deu a música, eu falei, Deus, por que eu estou cantando isso, né? Não faz sentido eu cantar isso. A música fala João 3,16, né, Chuva? Chuva já tocou ela hoje comigo aí. Ela fala assim, dá um solzão para mim. Quantas vezes pensei em parar, e eu cantava. Pensei que não iria suportar a dor. Quantas noites
passei sem dormir. Meu Deus, eu não iria me levantar. Lá menor. Então vi o sol brilhar, vi tua mão me sustentar, ouvi tua voz dizer: morri pra te salvar. Aí entra a Bíblia. Deus enviou seu filho amado, para que hoje eu pudesse viver, pregar para você. A sua morte foi morte de cruz, mas me trouxe das trevas à luz. Você pode aplaudir ele? Porque é para ele isso aqui. Aí imagina eu, muito antes, escrevendo isso. Eu não queria cantar isso, porque estava tudo bem na minha vida, estava tudo certo. Mas o Deus, que é o Deus atemporal, falou comigo, porque Ele sabia o meu futuro. Talvez muitas coisas que eu estou falando não façam sentido para você hoje, mas quem sabe o teu amanhã é Deus. E quando a gente fala de paternidade, se você for com a sua Bíblia, lá em Romanos 8,14, eu quero ler uma coisa para você aqui. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Mais alto, são o quê? O 15. Porque vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como? Como? Por meio do qual clamamos. Precisa falar mais alguma coisa? Ou pode parar aqui? A Bíblia, ela está repleta de textos para te lembrar de quem é o teu pai. A minha história é só um adendo hoje, mas vai para a Bíblia. Você vai ler ela inteira e vai ver que Deus te chama de filho. E aí, você pensa que parou aí, né? 3 dias após isso, que eu narrei para você aqui, de eu quase morrer, eu estava fazendo um dos shows, e sentou um senhor na primeira fileira, e eu cantava, e aquele senhor me olhava, sabe aquele olhar fulminante? Até esquentou minha cabeça assim. Na época eu tinha um pouquinho de cabelo, então esquentou. Faz tempo, né? E aí, eu fiquei incomodado com ele me olhando, mas enfim, deixei ele olhando, continuei cantando. Acabou, ele pegou no meu ombro e falou assim: e aí, Tiago, beleza? Eu tomei um susto, mas antes de eu continuar, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a rede social faz a gente enaltecer o nosso arroba, fala arroba. Mas quando você chegar na porta do céu, ninguém vai falar assim, arroba Tiago Rosa Oficial. Entra, porque Deus é Pai, Ele não te chama pelo teu arroba, Ele te chama pelo teu nome. Você tem nome. Nada contra os arrobas, mas você tem um nome. E aí, ele falou para mim: eu não te conheço, mas o teu pai te conhece. E essa frase me marcou. Eu falei: como assim? Ele falou: olha, eu estava na minha casa, sossegado, e Deus falou para mim: vai fazer um cruzeiro, tal companhia, lá vai ter um Tiago, e eu quero que você fale com ele. E ele falou para mim: Tiago, eu estou há 3 dias olhando para você, para ter a certeza que era com você que eu tinha que falar. Ele falou: você veio parar aqui porque você teve uma decepção amorosa muito grande que destruiu você. Para você saber que Deus está falando com você. Você disse assim: ah, Deus, o Senhor já me usou muito, deixa eu me usar agora. Aí ele disse para mim: você acha que Deus já te usou muito? Você vai ver o que Ele vai fazer a partir de agora, porque Ele é teu Pai. Ele falou: você está de pé hoje pela oração de 2 pessoas.
o teu pai, ele é pastor, e o nome dele é Donizete. Depois falou o nome da minha mãe. Aí, querido, como eu estava? Caído no chão, obviamente, em lágrimas, porque o pai me descobriu. Naquela noite, eu falei: Deus, eu não posso mais ser isso aqui. Eu preciso voltar a ser quem eu era. E o Senhor, porque o Senhor me lembrou que eu sou o seu filho. O Senhor me mostrou que não importa aonde eu ande, sempre serei seu filho. O Senhor me mostrou que não importa o que eu faça, eu sempre serei seu filho. Sabe por quê? Mais forte do que cair é onde você levanta e quem te levanta. E sabe quem te levanta? Diga assim: o meu pai. Diga: o meu pai. Então hoje, se o teu pai terreno te magoou, libera perdão sobre a vida dele, porque eu tenho certeza que ele não sabe o que ele está fazendo. Porque você tem um pai no céu que mandou um filho dele sem te conhecer. Jesus, sem te conhecer, sem saber que você ia aprontar, morreu na cruz por você. Isso aqui se trata de amor. Só faz isso quem ama. Só faz isso quem ama. Só faz isso quem ama. Depois disso, queridos, a história continuou até eu chegar aqui na ICM, né, Hugo? A história continuou. Eu decidi romper o contrato com a companhia que eu trabalhava. Sabe por quê? O preço que foi pago por mim, querido, não tem dinheiro no mundo que recompense. Não tem dólar, não tem euro, não tem real. Foi preço de sangue. E quer dizer uma coisa? Quer que eu te fale uma coisa? Qual a diferença minha para você? Diga assim: nenhuma. Fala: nenhuma. Talvez, se você soubesse verdades, né, sobre essa pessoa que está do teu lado aí, que só ela sabe, você não estaria do lado dela. Se você soubesse verdades sobre mim, que só eu sei, talvez você não estaria me ouvindo aí. Mas sabe o que é mais legal? Isso nos torna iguais. Nenhum de nós pode se gabar por nada, porque quem pagou o preço não fui eu. Quem pagou o preço foi Jesus. E hoje Ele me trouxe aqui para dizer para você que todas as situações adversas que você tem vivido terão basta. Muitas coisas são para entender e forjar o nosso caráter futuro, para a gente entender quem nós seremos e até para ajudar outras pessoas. Porque hoje eu ajudo muitas pessoas que passaram pelo que eu passei. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Tem um louvor aqui que está falando: mesmo sem entender, do Thales Aré. Mesmo sem entender, né? Eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Aí você diz: Deus, né? Parece que tudo é difícil só para você, né? Mas não é. Você fala: na hora que é minha vez, dá errado. Na hora que eu estou rompendo em alguma coisa, que eu vou arrumar um emprego, dá errado. Na hora que eu quero ir para a igreja, eu brigo com alguém da minha família. Ou é só comigo que acontece essas coisas? Na hora que eu quero ir lá no rolê, no point do Hugo, que ele prega aqui, eu não consigo chegar muitas vezes. Mas a partir de hoje, Deus vai forjar a tua mente de tal forma que você não vai ver mais nada, vai ver só Jesus. Amém? Amém? E aí, nossa querida irmã aqui que ministrou a oferta, ela leu um texto que mexe muito comigo, que é de Gênesis 22. Ela perguntou: quem conhece a história de Abraão? Ela até falou: você tem que ler mais a Bíblia, pessoal, né? Tal. Pode ir, Gênesis 22. Vamos lá.
Estou aguardando que a minha versão é um pouquinho diferente, tá, gente? Gênesis 22, diz assim, Gênesis 22, 11, tá? 10 e 11, por favor. Então estendeu a mão, pode voltar no 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! O que ele disse? Eis-me aqui. Pode continuar. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Qual de nós aqui teria essa coragem? Se você fosse mãe, pai, e Deus falasse assim: sacrifique o seu filho. Qual de nós teria essa coragem? Mas a obediência de Abraão fez o filho dele ser o quê? Poupado. Diga, poupado. E eu já estou terminando. Fez o filho dele ser poupado. E aí eu vou além com você. No Monte Moriá, né? Pai e filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas a Bíblia conta que naquele dia o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. E aí, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E aí teve um outro monte, fazendo uma analogia entre as duas coisas. Teve um outro monte, chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Nesse outro monte, o que aconteceu? Diga assim: o cordeiro foi poupado. Diga, o cordeiro foi poupado, e o filho morreu em seu lugar. Agora você sabe por que o filho morreu em seu lugar? Você sabe? Bate no peito assim, diga: para que eu pudesse estar aqui hoje. Aponta para a pessoa do seu lado: para que você pudesse estar aqui hoje. Agora diga para ela: tem como dizer não a esse pai? Diga para ela: não. E diga assim: então hoje eu só digo sim. Eu só digo sim. Eu só digo sim. Eu só digo sim. Deus tem cuidado de você, não tem? Deus tem guardado você, não tem? Assim como Deus me guardou. Quantos de nós aqui já era para estar morto debaixo da terra e Deus livrou? Isso eu estou falando de livramento que você já viu, fora os que você não vê diariamente, fora os que você nem sabe que você foi livrado. Quantas vezes você ia para um lugar que você não foi, e acontecer alguma coisa ali, Deus guardou a tua vida? Foi uma vez só ou foram várias? Várias. Você pode enumerar aí no seu dedo. Mas mesmo assim, qual que é a briga do mundo hoje conosco? Querer roubar a nossa identidade. Diga identidade. Hoje as pessoas não sabem mais quem são. E essa é a estratégia de Satanás para deturpar vocês, jovens. Mas eu sei quem vocês são. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu sou filho de Deus. Porque é isso que a Bíblia diz, né, chefe? Que nós somos filhos. Mas às vezes você quer correr, fala a verdade para mim. Não abaixa a cabeça não, fala a verdade para mim. Às vezes você quer correr. É normal querer correr, tem dia que você não quer estar aqui mesmo, mas vem mesmo sem querer. Você vai ver se Deus não vai falar com você. Você acha que eu quero cantar todo dia? Eu sei que eu sou cantor, mas tem dia que eu acordo sem vontade de cantar.
Mas quando eu começo a cantar, o Espírito Santo me impulsiona. Ele vai falando comigo, ele vai falando comigo, ele vai falando comigo. E agora eu vou para o ponto principal. Você sabe por que Deus fez você? Ou não? Sim ou não? Quem aqui já ouviu a história de Adão? Quem não ouviu? Olha, você ouviu. Cara, não vou falar nada não. Então, você que não ouviu, você vai ler Gênesis lá. Você que nunca ouviu, vai lá em Gênesis. Certo? O que Deus fazia em toda a viração do dia? Descia para falar com quem? Para falar com Adão. Mas Deus não sabia o que Adão tinha a dizer? Sabia, não sabia? Por que Ele quer que, então, se Deus sabia o que a gente vai dizer, Salmo 139 diz assim: que Deus nos sonda e nos conhece. Que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe o que vai ser dito, né? Se Ele já sabe o que vai ser dito, então por que Ele quer que a gente diga? Diga, Tiago. Por que Ele quer que a gente diga? Porque Deus gosta de se relacionar com você. Diga assim, ó, relacionamento. Essa é a chave para Deus mudar a minha história. E relacionamento se desenvolve falando uma vez por mês? É falando quando? Todo dia, mas fala, cara, eu não sei nem orar. Deixa eu te contar como meu pai me ensinou a orar. Era assim, ó, ele pegava uma cadeira, pá, sentava na cadeira, colocava outra cadeira e falava, Deus, senta aqui por favor. Era assim que eu orava. Eu cruzava a perna e falava, então Deus, tá embaçado minha vida, meu. Queria cantar e tal, não sei cantar, sou gagagagago, né? Não sei cantar. Era assim que eu falava. E aí, acredite se quiser, eu ouvia Deus falar comigo. Ele falava, então Tiago, você quer cantar, me segue, cara. Segue, vem comigo que você passa de ano. Então, quer viver uma vida em plenitude em tudo que você fizer? Seja um seguidor fiel do seu Deus. Fiel. E a tua história nunca mais será a mesma. Todos aqui temos uma história, certo? Momentos alegres, momentos tristes, todos temos. Mas com Deus até os momentos tristes servem para alguma coisa. Ou é para curar, ou é para libertar, ou é para transformar. Talvez você chegou aqui, sua história só tem sido escrita por momentos tristes. Mas essa noite é uma noite de alegria. O Espírito Santo vai te tocar aí como você nunca sentiu. Porque a unção está liberada nesse lugar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você que está ferido, ferida. Você que tem crise de ansiedade. Você que tentou se matar. Quero te chamar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você hoje. Você que tem depressão. Não precisa ter medo de vir aqui não, pode vir. Quero orar por você. Hoje o Espírito Santo vai te libertar dessa barreira aí, dessa amarra. Você que tem ministério, está aqui hoje, está parado, pode vir também. Deus quer falar com você. Você que está desanimado por algum motivo hoje, vem aqui que Deus vai trocar teu ânimo hoje. Pode vir. Pode vir. Pode vir hoje. Aleluia. A tua história, tem mais gente para vir, tá? Vou ficar falando aqui, mas tem mais gente para vir. Você que está aqui na frente hoje, eu vou cantar uns louvores aqui. A partir de hoje, ninguém vai te chamar mais do que quer. Deus vai falar com vocês igual Ele nunca falou.